Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Esse era um mundo de fantasia e estava cheio de pessoas poderosas que podiam cortar montanhas com um simples movimento da mão. Esses homens e mulheres eram conhecidos como cultivadores e eram altamente respeitados nesta terra. Seu objetivo era se tornar imortais após cultivar, e os fortes eram venerados e podiam obter tudo o que desejavam. Esta é a história de um garoto chamado Lean, que se tornou uma lenda nesse mundo. Um dia, um garoto chamado Lean, vindo do século XXI, viajou acidentalmente para este mundo estranho. Em vez de ficar triste, ele ficou feliz por entrar no mundo imortal que ele havia lido em inúmeros romances. Ele sabia que este era o início de sua jornada como protagonista. A primeira coisa que fez foi testar suas raízes espirituais. Ele pensou que, como protagonista, deveria ter as raízes douradas, as mais raras, mas a realidade veio abaixo quando ele descobriu que não apenas suas raízes espirituais estavam debilitadas, mas também tinha o pior talento na cultivação. Seu corpo era totalmente inútil. Ele não podia suportar esse choque e chorou continuamente por 3 dias e 3 noites. As pessoas começaram a zombar dele, intimidá-lo e menosprezá-lo, deixando-o ainda mais deprimido. No entanto, um dia algo mágico aconteceu. Ele ouviu uma voz: "Parabéns, você acionou o sistema de cultivo de nível Deus." Após vincular-se a ele, você pode seguir as tarefas do sistema para treinamento e, após completar 666 tarefas, pode se tornar um poderoso inigualável no mundo. Lean ficou feliz ao saber que finalmente ativou seu truque. A partir de agora, ele se tornaria invencível mais uma vez, e a esperança renasceu em seu coração ao vislumbrar um futuro brilhante. A voz do sistema foi ouvida após a conclusão bem-sucedida do vínculo. Agora, ele estava orgulhoso e pensou em dar tapas na cara de todos aqueles que o ridicularizaram anteriormente. No entanto, mais uma vez o destino foi cruel com ele. A primeira tarefa que recebeu foi entregar sal ao vizinho, e até mesmo o pacote de presente que recebeu do sistema não continha técnicas de luta ou cultivo. Em vez disso, era uma habilidade para a agricultura. Ele ficou cheio de raiva e amaldiçoou o sistema. Por que sua sorte era tão ruim? Todos os outros personagens principais receberam um sistema com habilidades absurdas, mas ele recebeu um para a agricultura. E ainda mais, ele teve que completar 666 tarefas de agricultura. Sem outra opção, ele teve que completar as tarefas do sistema para sobreviver. Assim, os dias passaram e 3 anos se passaram num piscar de olhos. Nestes últimos 3 anos, ele cortou lenha, alimentou grãos para as galinhas, foi forçado a praticar caligrafia e pintura, e até teve que defender o campo de melões da casa do tio vizinho. Ele estava exausto nesses 3 anos. Neste momento, enquanto alimentava as galinhas, um homem veio até ele e perguntou: "O festival está chegando. Você pode escrever um par de versos para mim?" Como Lean tinha uma natureza prestativa, ele foi prontamente com um homem de meia idade. Depois que Lean desapareceu, as 2 galinhas se transformaram em poderosas fênix. O mestre saiu. "Venham para o jantar", anunciou uma voz, e de um lago emergiu um dragão marinho aterrorizante. O dragão disse: "Para ser honesto, nosso mestre está ficando cada vez mais aterrorizante. Ele lavou os pés no lago, e eu quase desenvolvi uma espinha dorsal de alta qualidade, e um peixe cresceu ao tamanho atual." Uma árvore perto do lago então disse: "Poderia ser que o poder do mestre cresceu tão rapidamente por causa da abstinência? Afinal, nos últimos anos, nunca ouvi chegar perto de nenhuma garota." O dragão disse: "Mas o mestre está ocupado todos os dias. Como ele pode encontrar garotas ao mesmo tempo?" Enquanto isso, fora de uma vila nas montanhas, um grupo de pessoas estava parado lá, liderado por uma mulher chamada Muan, também conhecida como a Santa. Um dos discípulos a deteve e disse com voz trêmula: "Este lugar é uma área proibida. Até nossos ancestrais se perderam aqui. Você realmente quer arriscar sua vida?" A mulher rangia os dentes e dizia: "De jeito nenhum. Isso é uma questão de sobrevivência para minha seita. Como santa, tenho o dever de fazê-lo." Ela teve que fazer isso. Então, ela pegou o tesouro dela e alertou a todos para usarem seu chi para se protegerem. Ela continuou: "Após eu romper a barreira com o disco de formação, me sigam imediatamente." Ela ativou o disco de formação, que era o tesouro de sua seita. O disco de formação ativou, e uma enorme rachadura apareceu na barreira. De dentro da rachadura, uma força forte rompeu e atacou todos. O disco de formação quebrou em pedaços, e a mulher Muen, que estava mais próxima da ativação, sofreu ferimentos graves. Mushin chorou porque nem mesmo conseguiu passar pelo primeiro obstáculo. Dessa forma,
ela nunca seria capaz de encontrar as contas de água divina. Lentamente, sua consciência afundou, e ela caiu. Mas antes que pudesse tocar o chão, ela foi pega nos braços de um homem. O homem ficou surpreso ao ver alguém cair do nada. Este homem era Leah. Ele perguntou o que aconteceu com ela, mas logo percebeu que ela estava inconsciente. Ele percebeu que, devido à fumaça densa e à falta de oxigênio, a garota poderia ter desmaiado. Ele então casualmente agitou as mãos, mas o que aconteceu em seguida foi que toda a fumaça naquela área se dissipou. A mulher recuperou a consciência e, ao ver tudo isso, ficou chocada, pois essa não era uma fumaça comum, mas um feitiço de formação, e ninguém poderia dissipá-lo assim. Quão elevada era a cultivação deste homem! A mulher se curvou apressadamente, junto com todos os seus juniores. Ela então se apresentou como Mushin Dilek. Em seguida, ela explicou a ele sua situação, de como ela e seus juniores estavam presos em uma formação e a única maneira era quebrá-la. Ela até pediu desculpas ao homem por incomodá-lo, referindo-se a ele como sênior. Então, ela o agradeceu por ajudá-la. Leah ficou envergonhado e disse que não era um sênior, apenas uma pessoa comum. Ele então se lembrou de algo e disse: "Esse som de Leah parece familiar. A propósito, como posso ajudar?" A mulher respondeu: "Sênior, este júnior veio aqui em busca de uma conta verde escura." A mulher estava pensando, mesmo que tivesse encontrado um especialista, era muito melhor falar menos sobre esse assunto, pois continha os segredos do grupo. Leah de repente lembrou e perguntou se ele tinha visto a conta verde muitas vezes. Ela pertencia a ela. A mulher ficou surpresa e curvou-se novamente, pedindo-lhe que a levasse até aquele lugar. O homem disse que não havia problema em levá-los até lá, mas, como havia muitas pessoas e cavalos, eles precisavam ter certeza de não pisar no milho que ele plantou. A mulher respondeu em voz desesperada: "Então, Sênior, por favor, leve-me sozinha. Contanto que você esteja disposto a ajudar, estou disposta a pagar qualquer preço." O homem se sentiu desconfortável ao vê-la fechar de repente a distância entre eles. Concordou então. O discípulo se aproximou e sussurrou algo no ouvido dela: "Santo, este lugar é perigoso. Você realmente quer ir sozinha?" Os cientistas responderam calmamente: "Não precisa dizer, pela seita. Irei, não importa o quão difícil seja." Leah, vendo o discípulo a vestindo, pensou que essa mulher poderia ser uma jovem rica de uma família prestigiosa. Então, Leah olhou para a vila e houve uma enorme fogueira no meio. Essa era a verdadeira chama de Samar. A mulher então pensou se sua armadura a protegeria desse fogo. O homem disse: "Venha comigo." Entrou no fogo e continuou a andar. Vendo isso, os discípulos ficaram chocados. Até a mulher sabia que Shen estava chocado porque, onde o homem colocava o pé, as chamas desapareciam daquele lugar, como se estivessem evitando. Leah então se virou e perguntou por que ela estava em um transe. Ela deveria segui-lo. A garota então também entrou no fogo, e não a prejudicou. Os discípulos ansiosos cerraram os dentes e rezaram para que as santas ganhassem o favor do Sênior e encontrassem as contas de água divina, pois essa era a única linha de vida para sua seita. Leah então disse a ela que as contas de água que ela mencionava foram avistadas por ele enquanto cortava lenha neste bosque do outro lado. A surpresa da mulher se transformou em choque, porque a coisa a qual o homem se referia como bosque era a lendária árvore eterna, e ele disse que estava cortando lenha desta árvore preciosa. A mulher quase desmaiou ao ouvir tudo isso. O homem a pegou e perguntou o que aconteceu. Ela respondeu que se sentia um pouco tonta. Leah então disse a ela para descansar sob essa árvore. Ele começou a pensar que o corpo dessa garota era delicado demais. Ela ficou tonta depois de andar alguns passos. A garota percebeu algo. Este lugar parecia um país das maravilhas. Era tão bom quanto o céu descrito pelos ancestrais. Apenas descansando aqui, ela podia sentir todo o poder espiritual ao redor fluindo para ela. Leah então veio e perguntou se ela gostaria de beber água. A mulher agradeceu e pegou a cabaça. Ao olhar para dentro, ela ficou surpresa, pois sentiu que essa água tinha algum mistério. Após dar um gole, percebeu que tinha avançado do segundo para o terceiro nível de cultivo, do terceiro para o quarto nível e do quarto para o quinto nível. Ela pulou diretamente 3 níveis no cultivo, o que normalmente levaria pelo menos 4 anos para alcançar. Ela estava tão perplexa que apenas ficou olhando para a garrafa da cabaça. Leah não sabia o que estava acontecendo, pois não podia sentir nenhum chi. Apenas ao vê-la olhar para a cabaça, ele percebeu que ela devia estar se sentindo mais sedenta. Ele então disse a ela para não se preocupar, pois havia muita água para ela beber. A mulher, ouvindo tudo isso, pensou que o Sênior devia estar me testando,
então não devo ser gananciosa. Ela agradeceu apressadamente ao homem e devolveu a garrafa de cabaça. O homem então olhou para algum lugar e disse que se lembrava de ter visto uma conta verde escura por perto, então ela poderia procurar. A mulher pensou que, depois de melhorar sua cultivação, seu sentido espiritual e percepção haviam aumentado muito. Ela já podia sentir a respiração da conta de água divina. Ela apontou repentinamente para uma direção, e quando chegaram lá, o homem sorriu e disse: então, foi aqui que apareceu. A conta flutuou em direção ao homem de maneira amigável. Ao ver isso, a mulher pensou que as contas de água divina tinham espíritos e sempre seriam atraídas pelos fortes. Leah então entregou a conta para a mulher. Ela ficou surpresa ao ver o Senhor entregá-la diretamente a ela. Ela pensou que ele exigiria algo em troca, mas ele era muito generoso. Ela então se curvou e expressou sua gratidão. Vendo a mulher ainda se curvando como uma criada, o homem ficou envergonhado e disse a ela para relaxar e trocar de roupa antes de sair. A mulher estava cheia de gratidão por ele e se despediu dele, esperando encontrá-lo novamente no futuro. Enquanto saía da vila, um dos discípulos se aproximou e disse com voz apressada: Santos, é ruim. A seita enviou um chamado urgente. A seita das chamas está aqui para destruir nossa seita. Devemos nos apressar. A mulher ficou chocada ao ouvir isso. Eles saíram rapidamente. Do outro lado, dentro da seita Leoa, um homem de meia idade com bigode chegou com sua comitiva. Ele falou em um tom arrogante: líder da seita, a partir de hoje, sua seita Leah não existirá mais. Você é o único no reino da alma na sua seita, enquanto temos 3. Acha mesmo que pode lutar contra a minha seita Raging Fire? É melhor você se render. O líder da seita falou com determinação: enquanto eu estiver respirando, vocês nem devem pensar em destruir minha seita Leah. O outro homem de meia idade então sorriu e carregou sua energia. Ele disse friamente: se é isso que você pensa, então terei que parar sua respiração primeiro. Nesse momento, uma voz alta foi ouvida: todos, parem. A mulher murcha chegou e disse: informe ao mestre do setor que o tesouro mais precioso do setor Leia, a pérola da água divina, foi recuperado. O líder Dulce ficou animado ao ouvir isso e disse: agora que temos a pérola da água divina, podemos vencer essa luta, já que as pérolas tinham o poder de aumentar a força dos cultivadores várias vezes. Os discípulos do setor comemoraram. O homem com bigode tremia ao ver isso e gritou como isso era possível. Essa pérola foi perdida há muitos anos na Terra Proibida. Como ela poderia possivelmente entrar e recuperá-la? Musha então sorriu e disse que foi um ancião que ela conheceu na Terra Proibida, e ele foi quem deu a ela. O homem então riu e disse que mesmo o setor lhe mentindo, você simplesmente encontrou uma pérola falsa aleatória para impressionar as pessoas do seu setor. Mas no momento seguinte, o homem ficou chocado. A mulher então respondeu: ancião Gon, as pérolas podem ser falsas, mas a cultivação também pode ser falsa. Enquanto dizia isso, ela revelou sua cultivação no 9º nível. O homem ficou horrorizado e gritou que ela estava apenas no 2º nível. Como poderia chegar ao 9º nível? A mulher disse friamente que foi porque o ancião na Terra Proibida deu a ela algumas dicas. Ela pensou sob a árvore enquanto descansava, e sua cultivação melhorou para o 5º nível. Ao vir para cá, ela usou a pérola da água divina para aumentá-la ainda mais para o 9º nível. Mesmo que ele visse a verdade, era difícil para ele aceitar, e ele recuou lentamente e caiu. Seus discípulos perguntaram se ele estava bem, e o homem estava tão envergonhado que os mandou calar a boca. O homem que disse: não pense que eu tenho medo de você, Siléu. Agora que você tem uma pérola, eu voltarei. Apenas viva um pouco mais. Depois de terminar seu discurso clichê de 3ª categoria, ele e seus discípulos se retiraram. O líder do setor, ao ver a figura dele se retirando, disse que nunca esperava contar com a ajuda de algum especialista misterioso. Quem quer que fosse, obrigado por salvar o setor. O líder do setor foi rapidamente chamar o velho ancestral que meditava na montanha, pois agora eles iriam encontrar aquele sênior misterioso. Depois de um tempo, o velho ancestral do líder do setor em Nevan finalmente chegou à entrada da vila onde Mushan conheceu o ancião. O velho perguntou se era o lugar certo. A mulher respondeu que não tinha certeza se ele morava ali, mas ela definitivamente o conheceu aqui. Ao entrar na vila, o líder do setor ficou surpreso ao ver uma vila e pessoas vivendo nela. Ele então disse que a Terra Proibida estava muito próxima deste lugar,
Então como as pessoas poderiam viver aqui? Logo avistaram um casal de idosos. Os velhos ancestrais viram a enxada nos ombros do casal e pediram para parar. Ele então perguntou à velha se alguém usou sua enxada recentemente. O ancestral perguntou por que a enxada estava emitindo uma quantidade aterrorizante de chi e de maneira alguma era comum. A velha então disse que só ela usou. Quem mais usaria? Neste momento, o velho homem interveio e disse: querida, como você poderia esquecer? Não foi o pequeno Lee quem ajudou você a capinar hoje? A mulher percebeu que tinha esquecido devido à sua velhice. De fato, foi o pequeno Lee quem a ajudou esta manhã. O ancestral então perguntou educadamente pela localização da casa de Lea Fan. A mulher apontou para a casa de pedra e disse que era atrás daquele campo de vegetais. Ao chegarem lá, ficaram chocados ao ver o campo de vegetais, que na verdade continha ingredientes para elixir. A qualidade desses ingredientes era lendária, sendo categorizados em 5 níveis: baixo, médio, alto, excelente e lendário. Mesmo em seu setor, usavam ingredientes de qualidade média. Ingredientes de alta qualidade eram muito caros e apenas os principais setores os usavam. Excelente era muito raro e ninguém jamais tinha visto ingredientes de qualidade lendária. Eles não conseguiram conter sua excitação e começaram a mastigar as plantas, pois continham muita energia espiritual. Não havia necessidade de purificá-las para criar um elixir, pois essa era a forma mais pura. Após comer, correram em direção à casa de pedra para cumprimentar esse misterioso sênior. O casal de idosos olhou para eles surpresos e se perguntou se eram mendigos. Pareciam muito felizes enquanto comiam as plantas. Foi uma pena que a velha disse que essa garota era muito bonita. Seria ótimo se o jovem Lee se casasse com ela. Por outro lado, Lea Fan estava se sentindo fraco hoje e não duraria muito. Neste momento, alguém gritou: Sênior Fan. Ele se virou e ficou surpreso ao ver a garota. Então ele perguntou quem eram as outras 2 pessoas em forma de garota. Como a garota estava cansada, não conseguiu dizer nada, mas antes que pudesse, ambos os homens disseram em voz alta: que tipo de maravilha era essa de árvores de pêssego e galinhas? Todos os frangos na área vazia ficaram furiosos por serem chamados e olharam para ele. A aura era tão brilhante que o homem sentiu uma dor inimaginável na cabeça e caiu. Quando Lea Fan viu isso, correu rapidamente e perguntou se ele estava bem. O velho não conseguiu responder porque estava sozinho em outro choque. Ela pensou quão poderoso era esse garoto. Ele me tocou levemente e toda a aura desapareceu. A garota correu e disse em uma voz feliz: Sênior, esses 2 são os anciãos do meu setor. Eles querem conhecê-lo. É por isso que vim aqui de repente. O menino ficou surpreso ao ouvir isso. Ao mesmo tempo, uma janela de tarefa surgiu. Apareceu diante dele. E uma tarefa foi gerada: manter os convidados para uma refeição. Lin sorriu e então pediu a todos que entrassem e se alimentassem. Os 3 ficaram muito felizes ao saber que estavam bem. E Lin rapidamente entrou e organizou tudo em seu quarto, começando a preparar comida fresca para eles. No entanto, a comida comum que ele preparou parecia como uma medicina de nível celestial aos olhos dos 3. Os 2 velhos sussurraram entre si que o Sênior pretendia iluminá-los ambos, e que não deveriam decepcionar as boas intenções do Sênior. Eles comeram rapidamente, e algo mágico aconteceu a todos eles. O velho nunca imaginou que quebraria seu limite de cultivo, e até mesmo seu talento melhorou muito. Lin veio e pegou o velho, perguntando-se por que ele estava tão animado depois da refeição. Será que ele vinha de uma família pobre? Lin olhou para ele com pena e perguntou por que ele não bebia um pouco de chá e se acalmava. O velho agradeceu e tomou o chá. Mas este chá era ainda mais incrível. Não apenas ajudou em seu cultivo e talento, mas também fez com que suas lesões internas anteriores desaparecessem, o que o velho não conseguia acreditar. Ele se curvou diretamente para Lin, expressando sua gratidão pela grande bondade e virtude do Sênior, prometendo nunca esquecer. Os 3 se ajoelharam e gritaram em uníssono a grande bondade do Sênior, jurando nunca esquecer. Os espectadores ficaram surpresos com isso, pensando como essas pessoas podem ser felizes com uma tigela de mingau e uma xícara de chá. Nesse momento, ele recebeu uma notificação do sistema de que era hora de desenhar. Ele pediu imediatamente ao trio ajoelhado que se levantasse, pois era constrangedor para ele. Então, disse a eles que tinha outras coisas a fazer e não poderia vê-los partir. A garota perguntou em um tom feliz se poderia encontrá-lo novamente no futuro. Vendo que a garota estava tão animada, Lin concordou com o pedido dela, mas só depois de um tempo. Os 3 saíram da casa e estavam indo em direção ao seu setor. Os anciãos agradeceram a Shen pela pergunta perspicaz, pois agora poderiam visitar este paraíso novamente. No entanto, desta vez,
uma energia aterrorizante apareceu diante deles. Era um homem com bigode, envolto em chamas. Ele disse em tom arrogante para os dois velhos: "Vocês dois facilitaram minha busca por aquele homem no céu." Ele riu e disse: "Yukashi, não importa para onde você corra hoje, você ou se submete à minha seita Raging Fire ou morre." O velho respondeu com raiva: "Você realmente achou que era fácil intimidar minha seita leoa? Nosso cultivo de hoje é diferente em comparação." O homem de meia idade ficou surpreso e disse: "Este é o mesmo sopro de perfeição. Como esse homem o dominou?" O homem no céu riu e começou seu ataque com fogo ardente. Esqueletos horríveis surgiram, enviando correntes em direção aos três no chão. Os três ficaram alertas. O homem de meia idade ficou chocado ao ver isso e gritou: "Gonzi, como você se atreve a praticar esse método maligno de cultivo?" O velho fez um escudo dourado para salvá-los, mas tudo foi em vão. O escudo se quebrou em pedaços, e sangue saiu das bocas de ambos, caindo no chão. A mulher gritou alto e ficou assustada ao ver isso. O velho disse com voz fraca: "Tenho medo de que seja a arma mágica de mais alta qualidade da facção maligna. Mesmo se combinarmos todos os nossos poderes, não seremos capazes de detê-la." A garota ficou chocada ao ouvir isso e não conseguia acreditar que era de uma facção justa usando técnicas tão não convencionais. Ela implorou com lágrimas nos olhos para que ele não fizesse isso, pois as pessoas na vila eram inocentes. Por outro lado, Lin estava preocupado, vendo o clima ficar de repente estranho, com ventos uivando. Era uma tempestade se aproximando. Ele suspirou e murmurou: "Ó Deus, apenas não prejudique minhas colheitas." Esta frase dele não estava ciente do mau tempo e caminhou na direção de onde os esqueletos foram formados. O som ecoou, um raio ocorreu, e os esqueletos foram esmagados em pedaços, enquanto uma luz dourada coloria o céu. Gon Sanshi ficou chocado ao ver isso. Não conseguia entender o que aconteceu. Mas isso era apenas o começo, pois não demorou muito para que a luz dourada atingisse diretamente ele, derrubando-o do céu. Ele ficou gravemente ferido, e assim que caiu no chão, começou a tossir sangue. Percebeu que ia morrer ali. Imediatamente, ele tirou um medalhão verde claro e colocou uma gota de sangue nele. Ele murmurou fracamente: "Queime meu sangue e me salve." De repente, seu corpo se transformou em névoa e desapareceu no ar. A mulher, vendo tudo isso, percebeu que foi o Sênior que o salvou. O velho também, olhando com admiração ao ouvir a majestosa voz do Sênior Lee, disse que este lugar sempre será invencível enquanto o Sênior Lee estiver aqui. Mas antes que pudesse terminar a frase, tossiu sangue, pois estava gravemente ferido. A mulher pediu que ele se acalmasse, pois sua lesão era séria. Em nome do velho, ela disse: "Não acho que seja assim. Não sei por que há uma marca de correntes em meu corpo que não pode ser removida." A mulher imediatamente disse: "Deveríamos pedir ajuda ao Sênior Lee." Depois de um tempo, os três saíram em direção à vila mais uma vez. O velho se sentiu impotente e disse que não fazia muito tempo que partimos e agora, mais uma vez, tínhamos que pedir ajuda ao Sênior Lee. "Espero que o Sênior não nos incomode." O clima na vila era animado, com muitas crianças brincando, adultos indo para os campos, idosos tomando sol e mulheres cozinhando para seus maridos. Uma criança corria longe de uma garota que insistia em mostrar a ele uma pintura, mas o menino disse que era dele e que a pintura estaria pronta amanhã. De repente, o velho sentiu algo e olhou para as crianças que estavam brigando. Ele parou e perguntou educadamente de onde eles tiraram essa pintura. O menino disse que o irmão mais velho lhe deu. Ele ficou empolgado e abriu o pergaminho para mostrar a pintura, dizendo orgulhosamente que o irmão mais velho a fez, sendo a melhor pintura. O velho viu a pintura cair, mas não foi por causa da dor, e sim da alegria. Ele gemeu como uma menina e disse que diante dessa imagem sagrada, o sol tinha um poder tão forte que afastava todos os males, como se todas as suas feridas estivessem curadas. O homem de meia idade perguntou se era possível que o Sênior Lee calculasse que ele seria ferido pelo mal. Então ele pediu deliberadamente para a criança trazer a pintura para eles. O velho disse que nada poderia acontecer a alguém como o Sênior Lee ao evitar o olhar dele. A mulher perguntou, preocupada, qual era o propósito do Sênior Lee ao ir em direção ao velho, e ele disse que tinha medo de não saber ainda. O velho continuou dizendo que o Sênior Lee deu tantas bênçãos que ele precisava retribuir de todo o coração. A mulher corou e disse que entendia que ele estava pensando em algo mais, pois ele disse que, se o Sênior Lee precisasse, ela estava disposta a dar-lhe tudo. Do outro lado, havia uma fã de Lee pintando em um cume de montanha, decepcionada com a rigidez do sistema em suas buscas. Ela tinha que sentar ali todos os dias e desenhar,
sem saber que havia um gato e um rato perseguindo pela montanha. Um filhote de tigre corria em alta velocidade, perseguido por dois animais pássaros que gritavam para pegá-lo, pois o sangue do tigre branco poderia ajudá-los a se transformar em humanos. O filhote de tigre gritou com raiva para pararem de persegui-lo, pois se o comessem, seu pai não os deixaria em paz. Enquanto o filhote corria, viu uma energia dourada de cima e uma pessoa com um pincel. Ele ficou chocado e se perguntou como Dalvo poderia ter um fluxo tão forte. Agora não era hora para pensar nisso. Talvez devesse pedir ajuda. Ela pulou direto do chão em direção à montanha onde Lin estava. Do outro lado, Lin estava em um dilema sobre o que desenhar em seguida. Acabará de terminar de desenhar a queda d'água da montanha e pensou que algo estava faltando. Ele viu alguns animais pássaros voando em sua direção e de repente percebeu o que estava faltando. Pegou rapidamente o pincel e começou a desenhar os animais pássaros. O que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Os pássaros atrás dele entraram todos na pintura. Lin ficou feliz ao ver sua pintura concluída, mas ao se virar, ficou surpreso ao descobrir que os pássaros tinham desaparecido. Ele pensou que talvez tivessem voado para longe. O tigre branco ficou assustado ao ver isso e pensou que era impossível. Os três animais divinos que tinham ultrapassado o reino do vazio tinham sido realmente desenhados na pintura. Ela se perguntou se seria a próxima. Lin virou-se e disse que parecia que havia algo mais ali. Os tigres assumiram uma posição de luta ao ver isso e pensaram que não tinham escolha. Tinham que usar o truque que nenhum humano poderia resistir. Ele abriu um portal azul invisível à sua frente e atravessou. Mas do outro lado não saiu um assustador tigre branco, e sim um pequeno gatinho fofo. A fã ficou olhando, surpresa por ser apenas um gatinho. O gato se sentiu orgulhoso de sua aparência, mas no momento seguinte, ficou chocado ao ver o homem estendendo a mão em sua direção. Lin então abraçou o gato com força e começou a brincar com sua pelagem. O gato gritava de medo. Lin tocou então em um ponto sensível do gato, expressando alegria, e neste exato momento, uma notificação soou. Adote o gato branco como animal de estimação. Isso o deixou ainda mais feliz, pois ele já tinha decidido levá-lo para casa em algum momento. O gato estava dentro da casa de Lin e ficou chocado ao ver galinhas e árvores com aparência normal, pois, na superfície, poderiam parecer coisas normais, mas na realidade, eram assustadoras e poderosas. Uma galinha de repente percebeu sua presença e olhou para ela. O gato imediatamente ficou assustado e recuou, mas devido ao salto repentino, perdeu o equilíbrio e caiu. Antes que pudesse tocar o chão, Lin a segurou. Então ele perguntou, preocupado: como você está? Está com fome? Ele abraçou o gato novamente, e o gato seguiu enquanto saía. Ao sair, ela sorriu para os animais. O gato estava feliz porque descobriu o segredo de como essas árvores e galinhas comuns se tornavam divinas. Quanto mais estavam com seu mestre, mais poderosas se tornavam. A partir de hoje, ela estaria sempre com ele, absorvendo a energia que ele deixava, tornando-se invencível. A fã sorriu para o gato animado e pediu para ele comer algo, ao ouvir o qual o gato ficou sensual e começou a lamber as mãos dele. E engoliu a comida magra e imediatamente segurou suas mãos. Ele pensou talvez fosse porque estava sozinho por muito tempo. Começou a ter fantasias estranhas. Então ele se levantou e deixou o gato sorrindo, pensando que isso acontecia quando você ficava constrangido, que seu fluxo de energia se tornava desigual e muita energia espiritual vazava. Eu continuarei a absorvê-la e ficar mais forte. O tempo passou e logo era noite. Lin estava em um sono profundo, mas o gato estava acordado. De repente, algo mágico aconteceu. O gato se transformou em uma linda garota com cabelos prateados e orelhas de gato. Então, ela subiu silenciosamente nele e sentiu a energia espiritual se infiltrando. Ela sussurrou suavemente em seu ouvido: Senhor querido. Lin abriu os olhos lentamente, olhou para ele com olhos meio abertos e percebeu que estava sonhando. Ele corou no sonho e murmurou: que sonho bonito. Por favor, torne-se realidade. A garota gato ficou feliz ao sentir sua aura desigual, fazendo sua energia espiritual crescer várias vezes. Ela se escondeu suavemente no cobertor, pensando se teria que viver neste bairro, dormindo ao lado dele todos os dias. Ela se tornaria um animal puro. A garota gato eventualmente adormeceu com um sorriso satisfeito. Dentro de um grande salão decorado do outro lado, a atmosfera estava tensa. A mulher perguntou ao velho: mestre, você realmente quer fazer isso? O velho respondeu: está bem, eu acredito no jogo do tigre sênior.
Ele nos ajudou a nos dar uma chance. Ele queria que fossemos seus peões. A gente do Gon se teria irritado o Sr. Lee e seria vergonhoso para o Sr. Lee matá-lo diretamente. Então, temos que desempenhar o papel de peões e declarar guerra contra Lee e a seita. Todos na sala ficaram chocados ao ouvir isso. Eles não podiam acreditar no que ouviam. Declarar guerra. E ainda por cima contra a seita Lee? No dia seguinte, uma nave voadora se aproxima da seita Lee, e dela sai uma linda garota. Essa garota é W. Linger, a terceira princesa do Reino do Fogo. E o servo de Linger diz: a terceira princesa do Reino do Fogo está aqui. A princesa Leia é apenas uma força fraca de grau lunar. É necessário vir aqui pessoalmente? Além disso, eles declararam guerra à seita Lee não muito tempo atrás. Nossa visita desta vez ofenderá? E Linger está se perguntando. Rumor tem que o santo da seita Lee voltou do País das Maravilhas com o Tesouro Supremo. Agora eles têm a coragem de declarar guerra à seita Lin. Então devem ter obtido algumas técnicas secretas de algum mestre. E Linger diz a eles: a Linger do Reino do Fogo está aqui para visitar Leia. O velho diz: bem-vinda, princesa. Poderia a terceira princesa nos dizer por que está aqui? E Linger diz: anciãos, vocês devem saber, recentemente houve uma fera solta no Monte Sunley. Muitas pessoas sofreram muito com isso, e esse assunto está relacionado ao culto maligno e à prática de feitiçaria por parte da seita Lin. O velho diz: é verdade. Gostaria de saber o que a princesa quer que nossa seita faça. E o velho está pensando: graças ao Sr. Lee, eu sobrevivi a essa feitiçaria. E Linger diz que a seita de Leia tem dominado por muitos dias. A seita de Leia ousou declarar guerra a ela neste momento, então acho que você deve conseguir alguma ajuda de alguns mestres. Mestre, você pode nos apresentar a eles e salvar as pessoas do meu reino? Ouvindo suas palavras, o velho está pensando: será que minha declaração de guerra contra a seita Lee também foi prevista pelo Sr. Lee? Apenas para me pedir que traga a princesa para fazer uma visita? Que jogo sofisticado! E o velho conta a Linger que, claro, a seita Leia deve fazer sua parte pelo povo comum. Vou pedir a Saintus Mushin que a leve até o mestre. Linger fica feliz ao ouvir as palavras do velho e diz obrigado, mestre. Depois disso, Linger pergunta à mulher: agora eu sei. A propósito, Shannon, você sabe do que o Sr. Lee gosta de comer? Não seria rude visitá-lo sem trazer nada. Devo levar alguns produtos do Reino de Fogo? A mulher diz a Linger que dificilmente seria necessário. Irmã Linger, fique tranquila. Então, outra nave voadora chega ao local, e todos os soldados dizem: é a segunda princesa. Ela está aqui para causar problemas novamente para nossa princesa. E lá está essa dama, a segunda princesa do Reino de Fogo, Van Fe, que diz a Linger: entregue imediatamente o anel Ruby para mim. Mas Linger pergunta à garota: segunda irmã, por que você está aqui? O que você quer com o anel Ruby? A garota responde: pare de ser inocente. O deus mal causou tumulto em Mount Sunley, e o tesouro do Reino de Fogo enterrado na montanha está prestes a aparecer. Você também está aqui por isso, mas é inútil mesmo com o anel Ruby. É melhor deixar-me ficar com o anel Ruby, e eu posso recompensá-la com algumas sobras. Linger não quer entregar o anel Ruby e diz: o anel Ruby é o legado de minha mãe. Você não pode levá-lo embora. O subordinado da garota diz: eu só vou pegar emprestado o anel Ruby por um curto período e definitivamente o devolverei depois. Não quero te machucar, então espero que a terceira princesa desista. Linger fica surpresa ao ver a garota e diz: você é a Saintus da seita Long Shen. E esta garota é a Saintus de Long Shen. A mulher se coloca na frente de Linger e diz: Long Shen, e daí se a irmã Linger não quiser, você vai roubá-la? Ao ver isso, Sevan diz: como você ousa interceder pelos outros? Então, um velho ataca a mulher, surpreendendo-a. No entanto, Linger se coloca na frente da mulher, e o ataque a atinge. O sangue começa a sair dos olhos de Linger, e os soldados dizem que é de grau etéreo. Apenas o guarda que protege a Saintus pode ser tão poderoso. A mulher pensa: um guarda de grau etéreo. Será difícil resistir mesmo quando dois mestres da seita Leia trabalharem junto. Linger diz a Sevan: segunda irmã, você é minha única irmã. Por que sempre precisa complicar as coisas para mim? Sevan ri e diz: porque agora minha mãe é a rainha, e eu posso fazer o que quiser. Entregue imediatamente o anel, ou sua tripulação será destruída em minutos. Linger diz: não, Shen não tem nada a ver com isso. Princesa, suportemos por enquanto. Está bem? Eu vou te dar o anel. Linger entrega o anel Ruby, e a garota segura o anel Ruby,
dizendo que teria sido melhor se isso tivesse acontecido antes. Os fracos devem aceitar seu destino. Ouvi dizer que a seita Lilos tem um novo apoiador recentemente, então você está mais arrogante agora. Mas não importa quem seja seu apoiador, é como um nada diante da seita Long Shen. Linger diz: tem sido assim desde que eu era criança. Desde que minha mãe faleceu, minhas coisas têm sido retiradas dessa maneira. A mulher diz a Linger: Irmã Linger, não se preocupe. A seita Lea nem sequer é digna de ser oponente do Sr. Li. O Sr. Li definitivamente nos ajudará a encontrar toda a justiça perdida depois disso. A cena muda, e chegamos à casa de Lea. Lea diz: embora eu mesmo tenha pintado, ainda tenho que dizer que a pintura é realmente boa. Então, a mulher e Linger chegam ao local. E a mulher diz a Linger que este é o Sr. Lean. Linger vai à frente e se curva antes de Lean, dizendo: mestre, é uma honra conhecê-lo. Eu sou a Linger. Lean diz: não seja tão humilde. O que há de errado com esta garota? Ela pegou areia nos olhos? A mulher diz a Lean: irmã Linger foi apenas intimidada por alguns vilões, e o legado de sua mãe foi roubado. Lean pensa: vilões, ladrões, o mundo exterior é realmente perigoso. Como uma garota fraca, como ela pode se estabelecer? Lean diz a Linger: não fique tão triste. Limpe suas lágrimas e dá a ela um lenço. Quando Linger enxuga suas lágrimas com o lenço, muita energia espiritual sai de dentro dele. Vendo isso, Linger fica surpresa e pensa: como pode ser? Eu apenas limpei os olhos com este lenço, e minha ferida foi curada. Além disso, minhas habilidades oculares também foram promovidas de olhos de fogo para olhos de rubi. Eu consigo ver claramente que há milhares de fios de energia espiritual fluindo aqui. A residência do Sr. Lei é totalmente um mundo das maravilhas. A mulher diz a Linger: irmã Linger, o Sr. Li acabou de te abençoar? Linger diz: é mais do que uma bênção. Isso me faz renascer. Muito obrigada, Sr. Lean diz: é apenas um lenço. De nada. Mas Lean está pensando: como a vida dessa garota é miserável, só por causa de um lenço. Lean pergunta a ambos para entrarem, e eles entram. Lean diz: estou organizando minhas pinturas. Pode estar um pouco bagunçado. Quando ambos veem as pinturas feitas por Lean, ficam muito surpresos e pensam: um fluxo de espírito tão poderoso. Essa pintura é definitivamente um objeto sagrado. Quando Linger toca na pintura, ela sente muito poder. Eu sinto incontáveis fragmentos de T me chamando a um senso de estabilidade, como retornar ao útero da minha mãe. E então olhares persistem. Os olhos são aprimorados, os olhos sagrados do terceiro grau. E a mulher pergunta a Linger: Linger, como você está se sentindo? Linger responde: o Sr. Li é realmente o mestre mais forte que já vi. Lian olha para ambos e pensa: são apenas algumas pinturas. Por que estão tão surpresos? Ou será que minhas habilidades de pintura são realmente soberbas? Então, uma notificação do sistema aparece: nova tarefa, dar um presente a Linger. Lian pensa: um presente repentino? Tenho passado 3 anos cultivando nas montanhas. Como posso ter dinheiro para comprar presentes? Ah, eu sei, diz Li Fan para Linger. Como você gosta tanto das minhas pinturas, leve uma com você. Considere como um presente. Se encontrar dificuldades no futuro, esta pintura pode ser útil. Lian pensa: isso é totalmente uma recompensa do sistema sem custo. Muito bom. A mulher diz suavemente a Linger: sua irmã mais velha sempre tem um plano. Ele deve ter previsto que você a usará no futuro quando quiser que você tenha este objeto sagrado. Linger responde a Lian: então, eu aceitarei. Obrigado por sua generosidade, Senhor. No entanto, Lian pensa: acho que eles devem ser bastante pobres. Eles podem vender essa pintura para conseguir algum dinheiro e apoiar a família. Eu ajudo as pessoas e completo esta tarefa do sistema ao mesmo tempo. Sou tão capaz. Lian diz a Linger: apenas lembre-se de uma coisa, é melhor manter as pinturas por mais tempo. Linger responde: não se preocupe, Senhor, eu entendo. Lian finaliza: apenas negocie bem quando vender, feche o negócio por um preço mais alto. Linger comenta: o Senhor está me lembrando de que esta pintura só deve ser mostrada em um momento crítico, para não ser muito ostensiva. Linger pergunta a Li Fan: Senhor, você me confiou uma pintura tão valiosa. Estou curioso sobre qual será sua próxima solicitação. Li Fan responde: você mencionou que a herança de sua mãe foi roubada. Se possível, seria melhor recuperá-la. Lian pensa: não sei se o dinheiro de uma pintura é suficiente para resgatar aquela herança. Talvez eu devesse dar mais a ela. Linger diz suavemente à mulher:
recupere o que foi roubado. É isso que o Sênior quer dizer. A mulher responde: devemos declarar guerra ao clã Long Shen. Linger diz a Lian: entendi o que você quer dizer, Sênior. A mulher afirma: não se preocupe, Sênior, seguiremos suas ordens. Depois que ambos partem em uma nave voadora, a mulher pergunta a Linger: poderia ser que o Sênior Li quer que a gente vá diretamente para o clã Longan? Linger responde: mas estou mais preocupado com as pessoas do Reino do Fogo. Quando a nave começa a se mover, eles veem muitas outras naves voadoras à frente. A mulher pergunta surpresa: por que há tantos cultivadores indo em direção à montanha Sunli? Linger sugere: pode ser que uma besta esteja solta novamente em Montanha Sunli. Eu tenho que ir ver. Não posso deixar que ataquem mais as pessoas do Reino do Fogo. As naves pousam, e há muitos cultivadores no local. A mulher observa a montanha em colapso e diz: por que as montanhas sofreram um colapso tão significativo? Segundo a lenda, o Supremo Mestre do Reino do Fogo faleceu em Montanha Sunli. Quanto aos movimentos das montanhas, parece ser um sinal do aparecimento do Tesouro Supremo. Então, o solo treme, correntes descem do céu, e um caixão emerge. Todos ficam surpresos e dizem: é o território inexplorado, aparece no topo. Poderia ser o caixão do Supremo Mestre do Reino do Fogo? O Tesouro Supremo deve estar lá. Que jornada gratificante hoje! Uma vez que obter o tesouro, pode-se se tornar imortal de uma vez. No entanto, Linger, olhando para o caixão, diz: não há apenas tesouros no caixão. A mulher pergunta: Sister Linger, o que você viu? Linger responde: não tenho certeza, mas definitivamente não é tão simples. Talvez o Sênior tenha me dado a pintura para que eu pare com tudo isso. Todos comentam: o clã Monga é tão rápido. Eles romperam o primeiro reino do território. Siga-os, não perca essa grande oportunidade. A mulher pergunta a Linger: deveríamos ir também? Linger responde: sim, mas tenha cuidado. O tesouro aqui é atraente, mas também extremamente perigoso. Cada reino do território é cercado por chamas caóticas. Se você não for cuidadoso, será. Nesse momento, algo começa a cair do céu, e a mulher diz: será totalmente aniquilado. Sister Linger, deixe-me ajudar a proteger a nave voadora. Você pode usar suas habilidades oculares agora. Ela cria uma barreira de proteção sobre a nave voadora e diz: Linger, não se preocupe. Felizmente, o Sênior me ajudou a aprimorar para olhos sagrados, então posso discernir claramente o caminho seguro, passando facilmente pelas chamas caóticas. Nesse momento, a narrativa se desloca para outra nave voadora, onde todos os soldados estão queimando até a morte. Linger comenta: espera, irmã. A mulher diz: irmã Linger, não se incendeie. O anel de rubi começa a cair do céu. E Linger vê o anel de rubi, e o anel de rubi voa e vai diretamente para o dedo de Linger, e agora aquele anel de rubi está no dedo de Linger. Mas eu não sei o que Linger pensa, e ela diz: eu vejo. O Sênior Li sabia que o anel de Sano reconheceria seu mestre, então ele não me ajudou imediatamente a recuperá-lo, e a mulher vem atrás de Linger e diz a ela nervosamente: irmã Linger, você ainda consegue segurar? E Linger diz à mulher com confiança: não importa. Quanto ao plano do Sênior Li, eu vou romper o reino secreto, não importa o que. Depois disso, vemos um homem tentando quebrar o último círculo, mas é muito difícil para ele fazer isso. Então ele entra no navio voador e diz aos santos com o poder de várias seitas importantes que não há absolutamente nenhuma possibilidade de abrir este último nível do círculo mágico. E, após ouvir suas palavras, a garota diz a ele: desde que o ancião esteja bem para o obstáculo final, não podemos forçar. E todas as pessoas naquele lugar pensam que é muito difícil entrar no reino secreto. Mas quando alguém diz algo, é cedo demais para dizer isso, e todos ficam surpresos ao ouvir isso. E vemos Linger tentando quebrar aquele último círculo, e ela quebra aquele último círculo, e qualquer que seja o poder que ela tenha, ela vai em direção àquele caixão, e vendo isso todos ficam surpresos, e o velho diz: o caixão de nível mais alto. Esta é uma grande oportunidade. Se eu puder colocar minhas mãos nos tesouros secretos dentro, a seita certamente prosperará. Abra o caixão, e o homem, vendo todas essas coisas, diz a Linger: não se aproxime daquele caixão. E ouvindo isso, o velho também fica surpreso e diz: de acordo com as regras não escritas, a primeira força a romper tem prioridade para escolher. Além disso, foi o último selo que abrimos. E se nenhum de nós estiver na frente, vocês podem vir até aqui. Mas o homem fica irritado e diz a todos vocês duas opções: morram ou saiam. E depois de ouvir suas palavras, agora todos os três se preparam para lutar, e aquele homem e a garota invocam algo e dizem a eles: se vocês não forem,
Não me culpem por ser rude assim que dizem isso. Todos os três ficam com raiva e o velho diz a eles que um prego espiritual quebrado pode prender o poder espiritual do cultivador, fazendo com que o poder espiritual do cultivador se transforme gradualmente em gelo negro e finalmente seque. Que método cruel! Mas a garota lhes diz: você é muito mais forte que o seu irmão inútil e eu respeito você também. Mas você não deveria estar aqui. Linger fica brava com a garota e diz a ela: você aproveita uma oportunidade como essa, se destruir os arranjos do Sr. Lee. O Sr. Lee não vai deixar você ir, mas a garota não se importa nem um pouco e ela agarra diretamente o pescoço de Linger e diz a ela: mesmo que seja o imperador, você não pode me conter hoje. Depois disso, o homem vai abrir o caixão e reunindo seu poder em um lugar, ele o coloca dentro daquele caixão, o que causa uma enorme explosão dentro do caixão. Vendo isso, a garota fica assustada e o sangue começa a sair da boca dela e de dentro daquele caixão, algo sai que é muito perigoso. Ao mesmo tempo, a pessoa também se machuca com essa explosão. Então, a pessoa má pega aquele homem, e o homem pede à garota para ajudá-lo. Vendo isso, todos ficam surpresos e dizem que este é o Imperador Lea. Ele não está morto ainda. Não. Este é o imperador que se transformou em um demônio, segundo apenas a existência do deus maligno. Agora vemos o imperador do mal que está emitindo uma energia muito perigosa de seu corpo, e essa energia está indo diretamente em direção à garota. Então, alguém chega ao local e diz para o imperador do mal não ser arrogante: você demônio, mentiroso da terra sagrada Tin está aqui. E a garota diz para o homem: camarada Dois, me salve. Eu, Long Svanzo, estou disposta a abrir mão de todos os tesouros do reino secreto desta vez. E o homem diz para a garota: Lanone, recupere seu tesouro secreto sexual, e eu vou te ajudar rapidamente. Depois de ouvir ambos, Lanone fica zangada e diz algo para eles, mas então alguém dá um tapa na mulher, Lanone, que não é outra senão a garota. E ela diz a eles que o tesouro em si não tem nada a ver com você, Long Svanzo. Por que você permitiu que ele pegasse o tesouro, Sr. Lee? Como é que eu não vi o Sr. Lee para te salvar nessa situação? Você apenas conseguiu romper o reino secreto e quer afetar a situação geral. Isso é ridículo. Os tesouros deste reino secreto nunca serão seus. Depois disso, o homem começa a reunir seu poder em seus dedos e também tira um talismã e aponta o talismã diretamente para aquela energia maligna, dizendo que os espíritos malignos estão por toda parte. Parece que realmente é um monstro recém-nascido. Então, um velho chega ao local, vendo que o homem o saúda, e a garota fica surpresa ao ver o velho. Ela diz surpresa que Sua Alteza é apenas inferior ao Supremo. E a espada que agora... O velho dá um passo à frente e diz que esta espada foi a última espada que o imortal Taian teve antes de se tornar um imortal. Já contém um traço de energia imortal. É um orgulho morrer sob esta espada. Mas isso não faz diferença para o Imperador do Mal. Ele fica ainda mais zangado, tira seu dragão maligno e, ao mesmo tempo, o velho move o dedo e ataca o dragão do Imperador do Mal. O velho diz para o homem que ele não precisa se preocupar, uma espada pseudo e um novo senhor demônio serão suficientes. Mas então algo acontece naquele lugar que o velho não imaginou. Aquela energia maligna vai diretamente para o velho e começa a queimá-lo. E também devido ao efeito daquela energia maligna, o homem começa a vomitar sangue. O Imperador do Mal aparece e diz a eles que nem mesmo os anciãos da Terra Sagrada Tian puderam fazer nada a respeito. Estamos fadados a morrer aqui. Não quero morrer aqui. Não quero isso. E vendo essa garota entrar em choque, ela fica muito desapontada. Mas então Linger aparece na frente dela e tira a pintura dada por Lin, dizendo com um olhar sério: você está certa, eu não sou a protagonista deste mundo, mas sei melhor do que você quem é o protagonista. E quando o Imperador Malévolo olha para Linger, ele pensa: fogo sagrado, siga o meu caminho, já que você herdou o meu poder, você deve se tornar meu escravo. E então, com a ajuda de seus olhos, o Imperador Malévolo faz algo que Linger não tinha pensado: o sentimento de desespero, esse poder verdadeiramente poderoso. Mas Linger tira aquela pintura e muita luz sai dela, fazendo com que toda a energia maligna vá embora e uma fênix também sai da pintura, o que surpreende o Imperador Malévolo, que pensa que um poder que não existe neste mundo não vai perder. Estou indo para o abismo. Mas, assim que o Imperador Malévolo está prestes a usar seu poder não funciona porque a pintura começa a puxar o Imperador Malévolo para dentro dela e em pouco tempo o Imperador Malévolo desaparece. E vendo isso, Linger fica surpresa com o que acabou de acontecer e ao mesmo tempo a mulher vem atrás de Linger e diz: Irmã Linger, você fez isso,
O Sr. Lee certamente vai te recompensar. E agora muitas pessoas parabenizam Linger, mas a garota está muito assustada e diz: o rei demônio, até a terra Saint Etienne foi devorada pelo pergaminho. Tenho vergonha de ter arruinado sua prática com um espírito quebrado. E a garota se curva diretamente e começa a se desculpar com Linger, que diz a ela: você sabia que quase arruinou o evento do Sr. Lee? Você fez comentários insultuosos sobre o Sr. Lee. Foi tão fácil para ele apagar sua cultivação. E Linger convoca algo, puxando-a por isso, e a garota se desculpa com Linger e vai embora. E também Linger encontra um tesouro, que é a arma mágica suprema da cidade de Deus Tiano. Dizem que é feita de madeira sano de 10.000 anos e o Dão da vida suprema Lei está fundido nela. E todos os três ficam muito felizes ao segurar esse tesouro. Depois disso, a cena muda e vemos o Palácio Imperial e vemos o Imperador do Reino do Fogo, que é o pai de Linger. E também a madrasta de Linger está lá, e ela diz irritada ao Imperador: Vossa Excelência, deve ser a criada humilde que matou a concubina Clã. Você deve vingar a pessoa que matou a concubina. Havia uma existência invencível atrás dela. E depois de ouvir as palavras do Imperador, ela fica quieta, incapaz de dizer nada. Então o Imperador coloca a mão na cabeça e diz: Vá, leve minha vontade e convide a princesa Ellie de volta. Eu quero fazê-la imperatriz da próxima geração de todo o Império. Depois de algum tempo, vemos Lin e Linger chegando a esse lugar. Ela diz para inclinar obrigado Sr. Lee pela pintura. Ling já terminou de usá-la e agora estou devolvendo ao Sr. E esse item também é levado ao Sr. Mas Lin diz a ele que a pintura foi originalmente dada a você. Então você não precisa devolvê-la para mim. Mas esse bloco de madeira é bastante interessante, muito melhor do que lenha regular. E Ling percebe esse tesouro e olha para ele, pensando que, se olhar de perto, é um bom material para entalhe. Ao pensar nisso, minhas habilidades de entalhe são consideradas impecáveis e devem valer algum dinheiro se eu as vender. Este é um bom material para entalhar, só ajude-os novamente, afinal, eles já são tão lastimáveis. E todos os três ficam muito surpresos e olham para Lin muito cuidadosamente. Lin tira uma faca e diz a eles: agora que vocês sabem que eu tenho um pequeno entendimento de entalhe, vou dar a vocês novamente. Vou ajudar vocês novamente. A faca de entalhe que este sistema fornece ainda é muito forte e é fácil esculpir W. E o homem de meia idade fica surpreso ao ver aquela faca e diz que a faca de entalhe é um produto maravilhoso, nem mesmo mais fraca do que um rolo de pintura. E o velho também diz incrível. Eu claramente senti que o que a faca de entalhe parecia estar esculpindo era o céu e a terra. E agora Lin começa a projetar aquele tesouro com a ajuda daquela faca e sopra aquele tesouro, transformando-o em um belo palácio. Para o espanto de todos. Todos começam a chorar e, finalmente, Lin faz aquele tesouro na forma de um palácio. E sobre isso nos é dito um tesouro verdadeiramente invencível. Poderia se tornar um poder supremo. Isso só deveria existir no céu. O Sr. Lee acabou de dar de presente. E Lin quer dar esse tesouro para Ling. E todos ficam surpresos ao saber disso. Especialmente Ling. Ling pega aquele tesouro e agradece a Lin. E também Lin dá mais algumas decorações a Ling e diz: aqui estão mais algumas decorações. Eu vou dar a você. E o velho agradece a Lin por fazer tudo isso. Ao mesmo tempo, o homem de meia idade está olhando para aquela coisa e pensando que desta vez o que o Senhor deu foi definitivamente um tesouro que poderia acompanhá-los em sua prática de vida. E Lin pega aquele gato e diz a eles que não é tão sério. É apenas um presente. Se vocês quiserem me agradecer, por que não me contam algo interessante sobre o mundo exterior dos cultivadores imortais? Eu sou um humano que mora em uma vila e nunca saí. E depois de ouvir as palavras de Lin, todos os três ficam surpresos e começam a pensar que finalmente é hora da missão que o Senhor pediu para Lin ser seus olhos e ouvidos. E o velho diz a Lin que passaremos por fogo e água pelo Sr. Lee, faremos o que for preciso. E todos cumprimentam Lin, e ao ver isso, Lin está pensando por que esses cultivadores têm que se comportar assim a cada momento. Eu só quero ouvir a história. É embaraçoso. E Lin pede a todos que saiam e diz a eles que está indo para a montanha pintar. Mas Lin olha para eles e pensa: infelizmente, pessoas pobres como eles não acham que estão se saindo bem no mundo da cultura imortal. Então é melhor para eles dominarem sua cultivação. E Lin sai dali. E agora todos os três também começam a sair dali. E a mulher pergunta a Ling: Irmã Ling, o que você está olhando? E Ling diz: a mulher parece haver uma garça neste palácio celestial. E então algo mágico acontece naquele lugar. E o palácio começa a ficar muito grande.
vendo o qual todos ficam surpresos e vendo aquilo. Dizem que deve ser as instruções do Senhor Lê. Vamos entrar e dar uma olhada. E agora todos entram dentro daquele palácio e ficam muito felizes ao ver aquele lugar. E dizem, é este o interior do Palácio Celestial. Ouçam o som de sua grande lei ressoando com longas implicações, pelo menos no nível da terra pura. E o velho diz, bom, é comparável a um objeto sagrado, pode ser grande ou pequeno. E um dia de prática aqui vale centenas de anos. Eu acho que o Senhor Lê nos deu isso para que pudéssemos crescer rapidamente e construir uma força capaz de fazer coisas pelo Senhor Lê. E Ling agora se senta naquele lugar e começa a cultivar e pensa, é incrível como eu pude treinar aqui em apenas alguns dias. Meu domínio. E então vemos um homem que está olhando para Ling e está acontecendo. E ele percebe a respiração de Ling e pensa que ela deve estar por perto. E ele diz em voz alta, o édito do imperador chegou. A terceira princesa Ling saiu para receber o édito. E todos ouvem a voz daquele homem e todos ficam um pouco confusos. E o homem diz novamente, onde está a terceira princesa? Terceira princesa, apresse-se para receber o édito. E Ling reconhece aquele homem depois de vê-lo e pensa, comandante da armadura dourada. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo.